Olá, pessoal! Eu sou a Gabriela, queria desejar boas-vindas a todos e, sobretudo, boas-vindas para a Adriane Duarte. A gente está aqui hoje para poder falar das Efesíacas, esse romance publicado pela Minema e traduzido pela Adriane. A Adriane é professora de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Adriane. Oi, Gabriela, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você e com os leitores da Minema. Ai, que bom. Então, para a gente começar, assim, falando um pouco sobre essa obra, eu queria, primeiramente, acho que é legal a gente contextualizar um pouco sobre o gênero, né? Porque quando a gente fala muito sobre romance, às vezes remete muito à modernidade, e romances gregos não tem tantos. Então, romances antigos, de um modo geral, o que a gente pode falar sobre isso, para ser o ponto de partida para a gente contextualizar e chegar na obra. Se quiser falar um pouco sobre isso, pode ficar à vontade. Certo. Realmente, o romance é um gênero intrinsecamente ligado à modernidade, né? É o gênero que melhor traduz a experiência do sujeito a partir das revoluções políticas, Revolução Industrial, a ponto, né, de se acreditar que a experiência do romance moderno não tem nenhuma relação com o romance, com as formas em prosa ficcionais antigas, né? Tanto que na língua inglesa o romance vai receber o nome de novel, né? Que tem a ver com novo, com novidade, né? No entanto, um leitor, né, que vá ter contato com essas obras antigas não vai ter nenhuma dificuldade, a partir da experiência dele de leitor de romances contemporâneos, de identificar naquelas formas as mesmas características e dizer isso é um romance, né? Então, eu diria que a história do romance, o romance é um gênero, né, que se transforma continuamente, ele está continuamente em transformação, né? E por isso mesmo se teve a impressão na modernidade de que se tratava de algo novo, né? Mas era só uma nova forma de uma receita antiga, né? Então, eu acredito que o gênero remonte à antiguidade, né, à antiguidade clássica, particularmente ao período imperial, né, o Império Romano, em que vão aparecer os primeiros exemplares de romance, tanto em língua grega quanto em língua latina, né? No caso dos romances gregos, né, o corpus é muito reduzido, o corpus dos romances que chegaram de forma integral até nós é composto apenas de 5 exemplares, mas eles têm em comum, além dessa característica básica que é definidora do gênero, de ser um texto, né, escrito, né, então tem mais a performance pode até haver, mas não é a intenção primordial. É um texto escrito, narrativo, de natureza ficcional e em prosa. Essa característica é comum ao romance, tanto antigo quanto moderno, né? No caso do corpus de romance grego, tem uma característica temática muito forte, que são ditos romances eróticos. Eróticos não porque explicitem os relacionamentos amorosos, né? Mas porque Eros e as consequências dessa paixão, elas são tematizadas nesses livros, né? E as Efesíacas são dos primeiros textos que a gente tem desse corpus.
Pois é, assim, é curioso a gente pensar, né, o quão, ao mesmo tempo que essas formas, né, como você comentou, são parecidas, eu acho que, além dessa temática do Eros, como você falou, é curioso que, não abruptamente, mas logo de cara, o romance já dá certo, inicialmente vai dar certo porque eles, né, já falando um pouco das efesíacas, os protagonistas se casam e depois que vai acontecer todas as peripécias. Eu acho que isso é uma característica que é diferente, geralmente, né, que às vezes dá só tudo certo no final e aí tem todas as peripécias para que o casal fique junto e no caso das efesíacas é diferente. O que acontece em todos esses romances é que, e que é uma novidade, digamos, em termos de antiguidade, né, é que o amor ele é correspondido. Né? Então, a ideia de relacionamento amoroso na antiguidade pressupunha um agente ativo que se apaixonava e um passivo que se submetia à paixão. Né? Aquela história que aparece no hino Afrodite de Safo, em que a deusa Afrodite garante a Safo, né, a suposta persona que implora que ela faça com que seu amor seja correspondido, ela diz, não se preocupe, ela vai te amar mesmo que ela não queira, né? Mas no romance grego, não. Existe essa paixão à primeira vista e essa paixão, ela é correspondida. Nos dois textos mais antigos que a gente tem do Corpus, que são do século I, início do século II, que é o Queres e Calirro e as Efesíacas, o casal se apaixona e se casa logo no comecinho do livro. A gente pensa, acabou, né? Mas nos outros três, Daphnis e Cloé, Leucippe e Clitofonte e as Etiópicas, a união sexual e o casamento só se dá no final da narrativa, né? O que gera todo um paradigma, né, do happy end, né, do final feliz das histórias. Porque também, outro elemento temático importante do romance são as aventuras, são romances de amor e aventura. E esse casal que se apaixona, casado ou não casado, ele se separa num determinado momento, ele é separado por situações que lhes escapam. Com isso, né, eles são postos à prova, né, o seu amor é posto à prova. Eles experimentam uma série de obstáculos que eles devem vencer, que podem ser piratas, que podem ser naufrágios, né, que podem ser muitas viagens também, né? escravidão, eles podem ser escravizados, muitas viagens e desencontros, né? Sim. Até que no fim, né, da história eles conseguem se reunir, né, e aí sim, né, retomar a sua pátria para realizar plenamente o amor. E aí a história acaba, nesse ponto a história acaba. Né? Quer dizer, o interesse não está só em saber se eles vão ficar juntos ou não. A partir de um momento passa a ser isso também. Mas o interesse está em saber como é que eles vão se portar diante de todas essas vicissitudes. Né? E também a viagem tem um elemento interessante. Né? Por exemplo, nas Efesíacas, o casal vai para o Egito, pretende chegar ao Egito e termina chegando por vias tortas. Ora, o Egito era um grande centro de turismo já na antiguidade, já no Império, né? Então você atraía também um público para isso, para essas leituras, considerando, né, todas essas mudanças de cenários, né? Então isso é interessante também. Já é bem atrativo, né? Eu senti falta, eu queria ter um mapa, assim, para poder visualizar tudo. Acho que eu sou muito fã de mapas, globos, tenho algumas coleções, assim, porque são muitos lugares e muita coisa descritiva que faz a gente aguçar a imaginação, né? E eu acho que isso é muito característico do romance. Eu acho que isso é muito legal, assim. E você sabe que tem alguns mapas, sim. A gente até pensou em fazer um, mas são tantas localidades
que ficou meio difícil de bolar, mas tem alguns mapas sim, mas o leitor ele pode fazer isso, se ele pegar um mapa, né, imprimir um mapa aí da internet, ele pode começar lá com Éfeso, né, que é uma localidade na Turquia, era Ásia Menor, era província romana, então, naquele momento, e você ir puxando de Éfeso para Samos, de Samos para Rhodes, de Rhodes para Tiro, de Tiro até chegar em Alexandria e para a Itália, e vai, você pode fazer todo um caminho assim, né? Não, e é muito curioso, porque assim, são muitos lugares, e é algo até que você comenta na introdução, que não perpassa por Roma, não é? Assim, tá nesse contexto do Império Romano, mas não perpassa por Roma, a gente está falando mais de locais periféricos ali no Mediterrâneo, são muitos lugares, mas Roma em si não é um lugar, né? Essa é uma característica do gênero romance antigo como um todo, né? Inclusive do romance de vertente latina, Petrônio, né? Apuleio, né? Que chama bastante atenção, né? Embora seja um gênero que pertença ao que a gente diz de literatura latina, ou literatura romana, porque está inserido no Império, e, de certa forma, responde a algumas questões que são do Império. Roma não é nem ponto de partida, nem de chegada, nem ninguém passa por Roma, embora os personagens estejam em movimento o tempo todo, né? De certa forma, para o romance grego, se tenta pensar essa questão da ausência de Roma, né, como uma forma, né, de reafirmação das elites gregas nas cidades de cultura, de fundação grega, pertencentes ao Império Romano. Então, esse pessoal, esses habitantes, eles de repente precisavam reafirmar-se enquanto gregos, né? Então, as famílias são gregas, os personagens são gregos, os nomes são gregos, né? E por isso os protagonistas dos romances, eles são dois jovens belíssimos, pertencentes à elite das cidades, gregos, né? Então, nesse sentido, a gente compreende, né, essa ideia de não mencionar Roma, né? Mas, por outro lado, né, também tem essa questão política, né, de reafirmar a periferia, né, em contraposição ao centro, né, porque os romancistas latinos, eles não teriam, latinos entre aspas, né, porque Apuleio, na verdade, ele é um cidadão de Madaura, né, ali perto, falava púnico, né, então ele não, originalmente, então, ele também não é, né, ele também é periférico de alguma maneira com relação a Roma, e esse é um jogo interessante que os romances propõem, né, mas que não é um jogo visível, não é intencional, não é uma forma de provocação, né, é alguma coisa que está, na verdade, subentendida, digamos. Sim. E pensando assim, até tocando nesse ponto da quantidade de romances que nós temos, ou que chegou até nós, e aí já entrando na própria transmissão do texto, esse aspecto de ser mais periférico, você acha que influencia ou não? Seria mais por uma linguagem... Porque é um texto, né, com uma linguagem mais direta, tanto a sua tradução também é um texto muito fluido de ler, não é tão ornado quanto a poesia, vamos dizer assim. Então, você acha que isso influencia na própria transmissão do texto? Então, a transmissão dos romances, né, ela é, né, enigmática, né? A gente não compreende muito bem todos os vínculos e os elos. O que é muito essencial, que a gente sabe, né, no sucesso da transmissão de um texto antigo,
ele está presente ou não nos programas escolares. Então, você pega, está só Homero, que é um grande texto, né? Homero sempre foi a base da educação grega, sempre foi. Então, você tinha cópias e cópias dos poemas homéricos, e um interesse ininterrupto, né, por Homero, que os próprios romancistas refletem. Né? Agora, o romance ele ocupa um estatuto ambíguo no conjunto, né, no sistema literário da antiguidade. Primeiro, né, porque ele chega depois que esse sistema está estabelecido. Então, assim, a gente está falando da novidade do romance na modernidade, mas existe uma novidade do romance na antiguidade também. Né? Essa prosa ficcional é algo que custou a acontecer na antiguidade. Né? Pelo menos como a gente chama, né? A gente não vai problematizar o que havia de prosa antes, mas, digamos, Xenofonte já tem ficcionalização, né? Já no século IV. Mas é uma novidade, de certa maneira. As poéticas, os tratados já estão escritos, é um gênero que vai ficar sem designação, se não tem uma palavra que sirva para designar romance, tanto que a gente usa termos que são posteriores a ele, né? Romance, novela, etc. Né? E é um gênero que é desprestigiado, né? Então, você não vai aprender com ele, é um gênero de diversão, né? É um gênero, então, que não compõe esses programas escolares, e isso certamente impactou a transmissão desses textos, né? Impactou a transmissão desses textos. Então, eles vão acontecer, a gente tem, os manuscritos são todos do período medieval, bizantino, alto bizantino medieval, né? Os primeiros manuscritos, e para alguns desses romances a gente tem textos em papiros, né? Em papiros que atestam, que ajudam um pouco até a gente a lidar com essa questão da datação, que é difícil também. Né? Agora, a partir do Renascimento, como toda a literatura antiga, eles surgem, ressurgem, né? Passam a ser traduzidos para o vernáculo, né? E experimentam um certo apreço, sucesso, né? De recepção, até que novamente, com o surgimento do romance moderno, eles são considerados textos tanto quanto mal acabados, extremamente sentimentais, né? E terminam novamente caindo num ocaso, e é somente a partir de meados do século passado que há uma revalorização desse corpus. E eu fico pensando, assim, quando você comentou sobre esse aspecto pedagógico, até mesmo nos próprios cursos, hoje em dia, quando a gente tem esse acesso à antiguidade, o romance não é o primeiro gênero que vai ser apresentado, né? De novo, a gente volta, tudo parte ali de Homero, digo das clássicas mesmo, né? Na letras, quando a gente vai para a antiguidade como um todo, nas letras clássicas, o romance não é um dos primeiros gêneros, ou talvez nem é um dos gêneros antigos que vai ser abordado. É verdade, né? Eu acredito que, especialmente quando a gente está falando de Grécia, né? Porque os latinos sempre encontram um jeito de inserir, né, o asno de ouro, o satírico, num programa escolar, né? Agora, a gente tem que começar pelo começo mesmo. Homero é uma base, os próprios romancistas dialogam com Homero. Cariton é um grande assim admirador e cita muito Homero, e mesmo em Xenofonte é o menos literato de todos os romancistas, a gente sente, né, uma certa presença ali de Homero na composição dos personagens, sobretudo. Né? A Odisseia é uma espécie de arquétipo para os romances, porque a Odisseia também tem esse trecho de amor e aventura, um casal que está separado, vai
se reencontrar depois de vencerem vários obstáculos, ele e ela, permanecendo fiéis um ao outro, Penélope e Odisseu. Né? Agora, isso também é uma questão, como eu disse, o romance sofreu uma valorização, né, mais assim, do fim do século XX para cá, né? E as traduções começaram a surgir nessa época, né? Até o período helenístico, até pouco tempo, não era tão estudado assim, né? Então, período imperial, menos ainda, né? Então, é uma questão também de mudar os programas e mudar as mentalidades, né? Por exemplo, é claro, eu tenho interesse no romance, mas eu dou uma disciplina com muita frequência, que é a Introdução aos Estudos Clássicos, que é um grande panorama, né, da literatura, dos gêneros e dos autores e das obras gregas e latinas. E no segundo semestre, nos gêneros da prosa, eu sempre dou um jeito de colocar o romance, né? Pode ser latino, pode ser um trecho, por exemplo, Cupido e Psique, do Asno de Ouro. Dou um jeito de colocar e comentar com eles, olha, tinha romance na antiguidade, e trazer essa questão que vai suscitar um interesse, né? E a gente tem algumas disciplinas de helenística imperial que também a gente consegue colocar o romance nessas disciplinas, né? Mas você tem razão, não essa questão. É curioso, né? Mas o cânone, né? Ele é extra-cânone, né? Porque se você pega o cânone, vai ser Homero, você vai ter a tragédia grega, você vai ter Platão, né? Então, todos esses autores que são referência, né? Eles vão ocupar um lugar no programa escolar e os outros textos vão entrando pelas beiradas, né? Mas à medida que a gente tiver mais traduções, né, eu acredito que, e mais estudos, eu acredito que isso mude também, né? Com certeza, assim, eu já até aproveito para te agradecer por essa contribuição, por esse papel, que eu sempre pontuo muito isso aqui, não só online agora fazendo as entrevistas, mas desde a minha época de graduação, eu sempre tive essa consciência muito clara de quando eu comecei, e tenho consciência que em outras épocas eram diferentes, o quanto a tradução tem esse papel também, né, de trazer, de tornar acessível os estudantes, principalmente esse primeiro contato, numa introdução aos estudos clássicos, ter determinados acessos, ou mesmo para um público leigo que vai ter esse primeiro contato e, enfim, precisa às vezes até de um aparato, igual, por exemplo, você cita muito bem nas notas, explica sobre alguns termos, e a tradução tem esse papel, né, de fazer a transmissão do texto, de trazer, de fazer essa recepção mesmo. Então, já aproveito para agradecer esse trabalho e também para te perguntar, assim, desse processo de tradução, porque eu conheço o seu trabalho, né, sobretudo muito do teatro, e como que foi esse interesse pelo romance, como que surgiu o romance do ponto de vista profissional para você? Então, eu fiz todo meu início de carreira enquanto pesquisadora, como você pontuou, foi estudando a comédia antiga, estudando Aristófanes, e eu escrevi livros sobre a comédia antiga, mas também traduzi algumas comédias, né? E depois eu passei a coordenar, junto com uma colega, o grupo de pesquisa e estudo sobre o teatro antigo, que agora eu lidero. Já tem um grupo bem estabelecido, há mais de 20 anos, né? Então, meu contato sempre foi muito, meu interesse sempre foi muito pelo teatro, né? Mas aos poucos foi mudando, né? No diálogo entre Aristófanes e Eurípides, que eu estabeleci a partir de um certo ponto na minha carreira, eu me interessei por um tema específico, que era o das cenas de reconhecimento, a anagnórisis, que é um elemento de poética, ao qual Aristóteles dá um grande destaque na poética,
né? Então, eu fui estudar a anagnórisis, o reconhecimento, escrevi um livro sobre isso, cenas de reconhecimento na poesia antiga. E eu tive aí um apoio do CNPq, a Bolsa de Produtividade em Pesquisa, e quando terminou esse projeto, pensei em dar continuidade, falei, como é que eu vou, que eu quero estudar agora, né? E aí eu pensei, quero continuar estudando cenas de reconhecimento, a ideia de anagnórisis, mas na prosa. Aí eu fui estudar na prosa e comecei com Heródoto. Heródoto tem cenas de reconhecimento. Né? Heródoto é um dos primeiros prosadores, é muito interessante. Ele também é um contador de histórias, um narrador, né? Muito interessante, muito envolvente. E depois que eu estudei Heródoto, eu vi que era um romance que tinha muitas cenas de reconhecimento, eu tinha incorporado como parte da sua estratégia, né, narrativa. Né? Então, eu fui estudar as cenas de reconhecimento no romance, né? Soma-se a isso, eu estava orientando um trabalho sobre o romance antigo, né? Da Lúcia Sano, que hoje é professora na Unifesp, tradutora do Xenofonte, né? A Ciropédia, logo vai ser a Anábase, mas que ela, quando ela fez o doutorado comigo, eu estava estudando os romances, eu li os romances com ela, não conhecia os romances bem, e aí eu me interessei. E quando acabou esse trabalho teórico, eu gosto de alternar assim, trabalho teórico e tradução, trabalho teórico e tradução. Eu falei, agora eu vou traduzir esses romances, porque não era uma coisa estranha, você comentava sobre o romance, mas as pessoas queriam ler os romances, mas não tinham os romances, né? Então agora eu vou traduzir. Tinha em Portugal, né? Temos que reconhecer que Portugal tinha algumas traduções, tem algumas traduções do romance, mas elas nem sempre são acessíveis, né? Algumas hoje estão totalmente esgotadas, né? Inclusive de romances que a gente não traduziu aqui ainda no Brasil, ou então é difícil de importar e tudo isso, né? E depois é diferente, realmente, como você falou, a tradução, o processo de tradução tem um elemento também cultural, né? Que por mais que dividamos a mesma língua e seja completamente, eu leio traduções portuguesas muito bem, admiro, é diferente a gente ter a tradução brasileira desses textos também, né? Então, a tradução tem mesmo esse papel importante, um papel importante de dar visibilidade a determinados textos e determinados autores, né? Que não é, e de suscitar interesse, né? Suscitar debates, né? Inclusive para além das clássicas, né? Então, eu imagino que quem se interessa por romance vai se interessar em ler esses romances antigos para pensar essa arqueologia do romance, né? Sim. E, independentemente disso, são textos muito simples de ler, muito agradáveis de ler. Você falou que tem as notas como apoio, é sempre muito bom, mas, sinceramente, você precisa de muito poucas delas. Se você não tiver um interesse específico, você poderia Sim. ler, inclusive, sem as notas, quase, né? Uhum. Porque é um texto... A gente está familiarizado, é isso. Enquanto Sim. leitores de romances, Uhum. estamos familiarizados É com... muito fluido, né, a leitura, e assim, eu acho que pela própria dinâmica do texto de ser não só fluido, mas também de muitas aventuras, é uma coisa que te instiga a passar página a página. Eu comentei das notas porque, assim, eu gosto muito de notas, eu sou fã de notas, Eu também. eu acho que elas ajudam muito a gente a estimular, não só, né, como um aparato para o texto, mas para estimular para outras pesquisas, para referenciar termos que a gente quer pesquisar, então, enfim, aclara muito o pensamento. Sobretudo, assim, eu acho que é muito bacana, sobretudo essa edição aqui, falando, né, especificamente dessa, porque eu acho que é para todo mundo, né? Como você disse, uma pessoa que quer ler sem as notas, ela vai, eu acho que se entreter,
conseguir ler perfeitamente, mas também para quem quer ter um olhar um pouco mais aprofundado, tá? É uma edição bilíngue, então eu acho que isso faz muita diferença, sobretudo para quem está nesse contexto, né, do grego, das clássicas, enfim. E com esse aparato das notas também faz muita diferença, porque dá para ir fazendo as relações que você explica muito bem, então eu acho que é bem amplo, assim, né, e dá para aprofundando à medida do interesse da pessoa. Sim, sim, tem essa. Eu acho também. Inclusive, coisas, você vai abrindo novas possibilidades de interpretação, coisas que às vezes você não reparou, né? E que a nota te chama atenção para aquilo, né? Então, eu também gosto muito de notas, né? Mas o que eu queria ressaltar é que o leitor que não está nas clássicas, que não deve se intimidar, né? Porque tem muitas notas, porque tem introdução, porque é bilíngue, né? Porque o texto é acessível e todo esse paratexto ele só enriquece a experiência de leitura, né? Agora, quem tem um interesse em estudos clássicos de uma forma mais ampla, não é necessariamente letras, né? Aí as notas são importantes para que ele possa aprofundar, né? Para que se possa aprofundar a sua leitura, sua interpretação desse texto. Sim. E aí, só para concluir, eu queria saber um pouco mais da sua experiência, assim, né? Você comentou sobre ter esse interesse com a prosa, também por causa da orientação. Porque primeiro você fez uma outra tradução, né, do Quérias, e aí depois chegou nas Efesíacas. Então, como que foi esse processo? Como que foi esse diálogo com a Minema para sair o produto, o livro? Então, foi assim, eu traduzi o Quérias e Calirri porque o meu trabalho com cenas de reconhecimento, o Quérias tinha um lugar importante nesse trabalho, e eu gosto muito desses primeiros romances. Você tem uma divisão entre os dois primeiros, Quérias e Calirro e Efesíacas, e os três últimos, Daphnis e Cloé, Leucippe, Clitofonte e Etiópicas. E quando eu falo os três últimos, o último é do século IV. Então, eles estão espalhados assim, algum tempo, né? Mas eles são chamados, esses três últimos, de romances sofísticos. Então, eles são mais, têm uma estrutura mais sofisticada, narrativa, são mais ornamentados, a linguagem é mais ornamentada, né? São belíssimos também. Mas eu gosto também da simplicidade narrativa desses dois primeiros, né? Então, eu comecei com o Quérias, que era um projeto também de pesquisa, tradução e comentário, mas para quebrar, que eu quero esse também é um romance de amor e muito sofrimento, etc., eu estava traduzindo em paralelo o romance de Esopo, ou A Vida de Esopo. E eram umas manhãs para um, umas manhãs para outro, fui fazendo assim com toda a calma e concluí os dois, né? E consegui publicar os dois. O romance de Esopo também faz parte desse corpus do romance antigo, mas não desses romances de amor, né? Já são os textos quase romance. É uma leitura ficcional, é uma proposta de uma ficção da vida de Esopo, uma vida ficcional de Esopo. Bem, aí, dando continuidade a esse trabalho de tradução, eu traduzi também, com apoio do CNPq, né, as Efesíacas, e ficou lá parado na gaveta, e é um romance curto, então estava difícil de publicar ele sozinho, sem o texto grego, né, sem tantas notas. A minha tradução do Quérias e Calirro saiu por outra editora, com outra proposta, né? Então tem poucas notas, não é bilíngue. Saiu belamente, uma bela publicação. Né? Mas a Minema começou com a coleção dela depois disso, e a proposta era outra, né? E aí eu realmente fiquei tentada, né, a apresentar essa tradução da forma como a Minema propunha. Porque, na verdade, para você publicar na Minema,
você vai publicar de acordo com a proposta da coleção. A coleção tem uma identidade, né? A Monumenta, né? A Biblioteca Monumenta, ela tem uma identidade. Então, ela vai ter esses elementos, você vai fazer uma introdução mais alentada, né? Que situe o autor, que situe a obra, que faça comentários acerca do texto, acerca da tradução, né? E depois você vai fornecer todas essas notas comentando o texto, né? Então, para mim, foi muito gratificante no fim, né? Eu, como professora de grego e tal, poder ter esse lugar, né, para publicar tão belamente a tradução, né, com todas com tudo que eu achei que era importante para tornar essa leitura a mais agradável e a mais proveitosa possível. Para mim foi uma alegria muito grande fazer parte dessa coleção, né? E nós que agradecemos, assim, falo nós não só representando aqui a Minema, mas agradecendo também como leitora, como, enfim, uma pessoa que tem esse interesse nas clássicas. Eu acho que são contribuições muito válidas, que eu acho que cada vez mais a gente tem traduções muito acessíveis, a gente tem textos muito acessíveis, então, e publicações de muita qualidade, né? Eu acho que isso influencia muito, não só todo esse aparato mesmo, que como você comentou, não é para intimidar o leitor, muito pelo contrário, para incentivá-lo e dizer que ele tem toda uma experiência muito rica. Então, de verdade, eu queria agradecer. Eu acho que esse tipo de trabalho, cada vez mais, que a Minema tem feito, tem sido muito bacana, assim, uma contribuição muito boa para a gente, né, falantes do português, especialmente nesse contexto do Brasil, ter essas obras em português, bilíngue, que aí vai ter essa experiência mais rica. Então, de verdade, obrigada. Eu é que agradeço também a Minema pela oportunidade, a você pela entrevista e a quem for assisti-la também. Espero que fiquem, assim, tentados a conferir as obras dessa coleção, né, que são tem uma contribuição muito grande, como você pontuou, a dar, né, para os estudos clássicos e para, né, a literatura como um todo. Sim, e a gente, nesse contexto de início do ano, né, eu acho que é bem legal, não sei se esse semestre você vai dar aula dos estudos clássicos, mas de toda forma fica muito um convite para quem está ingressando, para quem está nesse retorno às aulas também a conhecer a obra, conhecer o romance grego, e entrar e mostrar que é acessível para todos. Então, de verdade, obrigada, Adriane. Foi ótimo, espero que você tenha gostado também. Espero que, como você ressaltou, quem está assistindo também gosto muito do livro, aprecio. E é isso, queria te agradecer mesmo pela oportunidade, pela gentileza e por essa contribuição, acima de tudo. Obrigada, Gabriela. Eu também agradeço o seu trabalho, que é super importante, né? A gente tem que fazer divulgar a obra, né? E é sempre importante quando quem está entrevistando está em sintonia, né, com a obra e tudo. Foi ótimo. Então, tchau. Obrigada. Tchau. Aproveitem suas leituras.